Então vamos lá. Vamos resolver agora a questão de número 7 da atividade 2. A sétima questão ela fala assim para você. Um círculo de aço homogêneo significa dizer que tem somente o aço na sua composição. Não há uma mistura muito grosseira de outros materiais fazendo parte desse aço. Um círculo de aço homogêneo de área 120 cm² e coeficiente de dilatação linear 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, tem sua temperatura alterada de 10 graus Celsius para 110 graus Celsius. Qual a área da coroa circular correspondente à diferença das áreas dos círculos a 10 graus Celsius e a 110 graus Celsius? Gente, em outras palavras, tá bom? Não vai te confundir. Ele colocou aqui umas palavras um pouquinho diferentes, mas ele quer que você calcule a dilatação diária ou dilatação superficial. É isso que ele quer, tá bom? Não vá fazer confusão com essa nomenclatura um pouco diferenciada que ele colocou aqui, tá bom? E faz isso somente para ver se você está entendendo e para tentar confundir um pouquinho você e te induzir ao erro. Mas se prestar atenção, não tem erro, tá bom? Então vamos lá. Ele fala para você de um círculo de aço, né? Eu acredito que é uma chapa no formato circular, que ele colocou no fogo e essa chapa vai esquentar, essa chapa em formato circular, e quando ela esquentar, logicamente, tá bom, vai aumentar de tamanho e ele quer saber qual é o valor dessa dilatação, qual é o valor dessa coroa circular, aumento dessa coroa circular, tá bom? Então vamos lá. O que ele deu para nós? Ele disse, presta atenção, que a área inicial A0 vale 120 centímetros quadrados. O coeficiente de dilatação, ele disse que vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Ele disse também que as temperaturas inicial e final valem inicial 10 graus Celsius, final 110 graus Celsius. Pergunta qual é o valor da dilatação dessa chapa ou desse círculo de aço, tá bom? Ele quer saber o valor da dilatação diária. É isso que ele quer saber. Então, vamos lá, pessoal, vamos resolver. Ele quer saber, nessa questão aí, qual o valor da dilatação superficial ou dilatação diária. Ele deu a temperatura inicial e temperatura final. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse cálculo da variação de temperatura. Vamos lá? Então, fica assim, ó, variação de temperatura igual temperatura final menos a temperatura inicial T0. Não é TO, é T0, tá bom? Zero significando o início, né, de alguma coisa. Então, fica assim, ó, de variação de temperatura igual temperatura final 110, temperatura inicial 10. Vamos ver se está tudo certo. Está aqui, ó, olha bem aqui, ó, 10 graus Celsius e 110 graus Celsius. Então está certo, tá bom? Então fica variação de temperatura igual 110 menos 10 dá 100 graus Celsius. Pronto. Calculamos a variação de temperatura, que ele deu inicial e final. Agora a gente já começa a resolver a questão. O que ele quer saber? Ele quer saber o valor da dilatação da área. Então vamos calcular aqui. Vamos colocar logo a equação, a fórmula para calcular. Fica assim, ó. Dilatação superficial vai ser igual a área inicial vezes 2 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Essa é a equação para se calcular a dilatação superficial ou dilatação diária. Vamos lá fazer a substituição dos valores agora. Dilatação diária vai ser igual a área inicial. Quanto vale a área inicial? Ó, presta atenção, está aqui, ó. 120, ele deu bem aqui, presta atenção. Então, vamos colocar aqui
120 vezes 2 vezes alfa. Quanto é que vale o alfa aqui para nós? Tá? Presta atenção que colocou aqui em cima. Vou mostrar aqui para você. Está aqui. 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Variação de temperatura, nós calculamos bem aqui, 100 graus Celsius. Não tem segredo. A gente vai multiplicar 120 vezes 2 vezes 1,2 vezes 100. Tudo bem até aí? Não interessa a ordem, tá bom? Pode começar com 2 vezes 100 ou 2 vezes 1,2, tanto faz. Mas que, portanto, você multiplique todos eles, tá bom? Professor, pode multiplicar 120 vezes 2 vezes 1,2 vezes 100, tudo de uma vez logo? Calcula um, depois o outro, tudo logo de uma vez e colocar aqui embaixo? Pode, gente. Pode. Você pode multiplicar logo os 4 números, colocar o valor embaixo vezes 10 elevado a menos 5, tá bom? Não tem problema nenhum ser desse jeito, tá bom? Principalmente se o aluno usar calculadora, né? Não sei, né? Se fossem as nossas aulas presenciais, nossas aulas normais, realmente a gente tem que fazer o cálculo, tá? Mas assim, essas aulas virtuais, a gente acaba não olhando isso, né? Fica mais a critério do aluno e da família estar observando isso, porque fica mais difícil para o professor observar. Tá? Mas vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui manual, que é o nosso intuito aqui. Então, fica dilatação diária vai ser igual. Vou fazer 120 vezes 2. 120 vezes 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 vezes 2 dá 2. 240. Então, vamos lá. 240 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 100. Agora eu vou fazer 240 vezes 1,2. Dilatação diária vai ser igual 240 vezes 1,2. Esquece da vírgula, esquece desse zero aqui. Depois você lembra disso. Bora lá. Vamos fazer direto os números. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. Começando agora no segundo número e vamos fazer a multiplicação do segundo número também. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Vamos somar isso aqui. 8, 4 com 4, 8, 2. Não esquece que aqui em cima tem um zero. E vamos colocar lá na resposta final. 2.880. Mas lembra também que aqui tem uma vírgula. Quantos números tem depois da vírgula? Tem apenas um número depois da vírgula. Na nossa resposta, eu vou colocar a vírgula que no final fique apenas um número depois da vírgula. Eu tenho que colocar a vírgula, mas que depois dessa vírgula que eu coloquei, tem que ter apenas um número. Então, dessa maneira que eu coloquei aqui, está correto, tá? Fica 288,0. Você já aprendeu que é 288, não tem essa história de vírgula zero. Então, fica 288 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 100. Agora eu vou fazer 288 vezes 100. Fica assim, dilatação diária vai ser igual. Então, vamos fazer a multiplicação aqui. A gente vai precisar de um espaço limpo para fazer a nossa multiplicação. Fica 288 vezes 100. Vamos lá. Esquece aqui desses zeros, depois a gente coloca eles. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Agora você lembra lá dos zeros. Quantos zeros eu tenho nesse número aqui embaixo? Eu tenho 2 zeros, então eu coloco 2 zeros na minha resposta final. Resposta 28.800. 28.800
28.800 vezes 10 elevado a menos 5. Tá bom? Vou colocar isso na outra linha e vamos colocar a vírgula nesse número. Esse número tá um número científico, 28.800 vezes 10 a menos 5. Esse é um número científico. Vamos converter ele para o número cotidiano, número normal. Vamos lá. Fica dilatação diária, só para organizar, tá bom? 28.800 vezes 10 elevado a menos 5. Dilatação diária vai ser igual. Vamos lá, vamos fazer aqui o nosso borrão para dar tudo certo. Aqui, ó, 28.800 vezes 10 elevado a menos 5. Quanto vale nosso expoente? Nosso expoente vale menos 5. Se é negativo, significa dizer que esse número aqui da frente tem vírgula. A gente tem que colocar a vírgula de volta, tá bom? Que número é esse? É 5. Então, a gente vai andar 5 casas, começando no final do número, tá? E colocar a vírgula de volta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Fica assim, ó. Bem aqui tem um zero nessa pequena abertura. A resposta fica assim, ó. 0,288. Esses dois zeros, depois da vírgula, se tiver sozinho, não tem valor. Você coloca se você quiser. Eu não vou colocar. Fica 0,288. 0,288 centímetro quadrado. Vamos ver se é centímetro. É centímetro, tá aqui, ó, tá aqui na frente. Centímetro quadrado, então a resposta tem que ser centímetro quadrado. Gente, deixa eu até olhar se ele só pediu isso. Ele pediu qual o valor da área da coroa circular, ou seja, o valor da dilatação. Somente isso ele pediu, tá bom? Então, essa aí é a resposta, tá? Olá, pessoal. Agora vamos fazer a atividade de número 3, tá bom? Na atividade de número 3, o autor está pedindo para fazer cálculos sobre dilatação volumétrica, aquela que envolve 3 dimensões, e os objetos colocados nesse tipo de questão têm volume. Então, presta bem atenção na palavra volume. Toda vez que ele pedir ou mencionar a palavra volume, já tem uma ideia que, na verdade, vamos fazer cálculo de dilatação volumétrica, objetos que têm 3 dimensões. Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Tá? Atividade 03, dilatação volumétrica. Terceira questão. Uma peça sólida tem uma cavidade cujo volume a 50 graus Celsius é 100 centímetro cúbico. A peça é aquecida uniformemente, ou seja, de maneira igual para toda a sua superfície, para os seus lados, para a sua altura, até 550 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear nesse intervalo de temperatura pode ser considerado constante e igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Calcule a variação do volume da cavidade. Então, vamos lá, gente, vamos tentar entender um pouquinho essa questão aqui. Ele diz para você, por exemplo, que você tem uma peça sólida. Tá aqui a peça sólida. Eu peço desculpa pelo desenho, mas a questão é só compreender, tá? E essa peça tem uma cavidade, ou seja, tem um buraco. Tem uma cavidade nela, tá bom? Ele disse, tá bom, que a cavidade tem um volume. Deixa eu tentar marcar aqui para você. Ele disse que a peça toda foi esquentada, tá? E a cavidade ficou tendo uma temperatura de 50 graus Celsius e subiu até 550 graus Celsius. O volume dessa cavidade, volume inicial, é de 100 centímetro cúbico, tá bom? Tranquilos até aí? Presta atenção que é isso que ele está falando para você. Ele disse que tem uma peça sólida, dentro da peça tem uma cavidade. Quando a peça toda é aquecida, a cavidade esquenta também.
tá bom? De maneira uniforme. Ele quer dizer que não esquece assim, não esquenta uma parte, depois a outra, esquece em cima, depois esquece e não esquenta muito embaixo. Não, na verdade, toda a peça esquenta juntamente com a sua cavidade de maneira uniforme, simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, tá bom? E o que ele pede? Ele pede para você calcular justamente a dilatação da cavidade. Quanto essa cavidade irá aumentar? Porque quando a peça for aquecida, essa peça ela vai aumentar de tamanho, tá bom? E a cavidade que está no meio dela, também essa cavidade aqui, ó, ela vai aumentar. Essa cavidade, esse buraco que está aqui, ele vai aumentar. E ele quer saber justamente o valor desse aumento. Tudo bem? Então, bora. Vamos colocar aqui e começar a entender a questão. Na questão número 3, da atividade 3, questão número 3, ele pede para você calcular a dilatação volumétrica da cavidade de uma peça. Ele fornece para você a temperatura inicial e temperatura final. Toda vez que ele fornecer temperatura inicial e temperatura final, a gente vai sair logo calculando isso, tá bom? Variação de temperatura vai ser igual temperatura final menos a temperatura inicial T0. Variação de temperatura vai ser igual. Vamos lá olhar aqui. Ele disse que a temperatura inicial vale 50 e final vale 550. Bora levar isso para lá e anotar bonitinho. Então fica temperatura final 550 menos a temperatura do início, que vale 50. Variação de temperatura vai ser igual 550 menos 50, 500. Tá bom? 500. Só que dá para fazer, tá bom? Vamos agora fazer o cálculo da variação de volume, que é isso que o autor está pedindo para você. Fizemos o cálculo da variação de temperatura só para colocar na fórmula, tá bom? Porque a gente vai precisar. Então, vamos lá. Ficaria assim, ó, colocando a fórmula da dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica igual volume inicial da peça, 3 vezes o alfa, porque você trabalha com 3 dimensões aqui, altura, comprimento e espessura, e variação de temperatura. Vamos colocar aqui uma linha e continuar resolvendo. Vamos pegar agora e fazer a substituição dos valores de letras por valores numéricos. Então fica dilatação volumétrica igual volume inicial da peça. Quanto vale o volume inicial? Bem aqui, ó, presta atenção, ó, 100 centímetro cúbico. Então vamos colocar aqui o 100. 100 vezes 3 vezes alfa. Quanto é que vale o alfa? Olha o alfa aqui embaixo, olha o alfa aqui embaixo. 1,1 vezes 10 elevado a menos 6. 1,1 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a variação de temperatura que nós calculamos, que vale 500. 500. Tem que multiplicar tudo, tá bom? 100 vezes 3 vezes 1,1 vezes 500, tá bom? Mas eu vou fazer por parte, mas se você quiser fazer logo tudo de uma vez, não tem problema em colocar na linha de baixo. Mas vou começar por 100 vezes 3. Então fica dilatação volumétrica igual, eu tenho 100 vezes 3. Todo número multiplicado por 0 é 0, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3 dá 3. Resposta, 300. Então fica 300 vezes 1,1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 500. Dilatação volumétrica vai ser igual. Agora eu vou multiplicar 300 vezes 1,1. Então fica 300. Vou colocar mais bonitinho aqui, né? Porque o 300 aqui, vou colocar logo o 1,1 porque tem dois números, e o 300 eu vou eliminar os zeros e vai ficar só com 3. Então fica 1,1 vezes 300. Vou eliminar aqui os zeros,
só temporariamente. E vamos fazer de conta que não existe a vírgula para fazer a multiplicação, depois a gente coloca a vírgula de volta, também colocamos o zero de volta. Então vamos lá. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3 dá 3 também. Quantos zeros eu tenho? Presta atenção que aqui o 300 tem 2 zeros, então eu vou colocar 2 zeros na minha resposta final. Agora, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Quantos números tem depois da vírgula? Um número só. Então eu vou colocar aqui, tá? Eu tenho apenas um número depois da vírgula e essa aqui é a nossa resposta. Colocando de forma correta, fica 330. Depois da vírgula, o zero não tem valor se estiver sozinho, tá bom? Então, a resposta é 330. Não existe essa história de 330,0. É 330. Então, fica 330 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 500. Eu vou pegar o 330 e multiplicar por 500. Fica assim, ó. Dilatação volumétrica vai ser igual. Fazendo a multiplicação aqui. Eu tenho 330 vezes 500. Esquece aqui desse zero, esquece desses outros 2 zeros. Depois a gente lembra deles. Agora pega só os números. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 dá 15, com 1 lá em cima, 16. 165. Agora, vamos lembrar aqui dos zeros, tá bom? Aqui em cima eu tenho um zero e aqui embaixo eu tenho 2 zeros. Totalizando 3 zeros na resposta. 1, 2, 3. Fica 165 mil a minha resposta. 165 mil vezes 10 elevado a menos 6. Gente, 165 mil vezes 10 elevado a menos 6 é um número científico. Temos que transformar para um número normal para ficar uma coisa mais bacana, mais legal. Então, vamos embora. Vamos fazer isso. Eu estou te ensinando a fazer isso de maneira completa, porque de repente lá na frente você precisa fazer isso e você pode não saber fazer, tá bom? Então fica 165 mil vezes 10 elevado a menos 6. Vamos lá, presta atenção. Quanto vale o valor do expoente? Menos 6. Significa dizer que esse número aqui tem vírgula e você deve colocar a vírgula de volta porque o expoente é negativo. Quantas casas vamos andar? Vamos andar 6 casas no final do número para a esquerda. Começando do final do número. Vamos lá. 6 números andando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse pontinho aí é a nossa vírgula que a gente vai colocar de volta. Aonde tiver pequenas aberturas, você preenche com 0. Só tem essa abertura. Então, fica aí a resposta assim, ó. 0,165, tá bom? Depois da vírgula, 0 não tem valor, você coloca se quiser. Vamos lá. Então, ficaria assim. Vou colocar na outra linha para ficar bem bonito. Variação de volume vai ser igual a 165 mil vezes 10 elevado a menos 6, convertendo, transformando para um número cotidiano, fica 0,165 centímetro cúbico, porque nós estamos falando em 3 dimensões, volume, tá bom? Gente, é isso aí. Agora vamos resolver a questão de número 4 da atividade 03 sobre dilatação volumétrica. A questão 4 ela fala assim para você. Uma barra de ferro tem a 0 graus Celsius um volume igual a 400 centímetros cúbicos, adotando-se o coeficiente do ferro como sendo de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíproco, e sabendo que a temperatura final dessa barra foi de 50 graus Celsius, calcule, na letra A, a dilatação volumétrica da barra,
Na letra B, o volume final da barra a 50 graus Celsius. Vamos aos detalhes da questão. Primeiramente, ele deu a temperatura inicial, T0, temperatura inicial 0 graus Celsius. Ele está falando de volume, então estamos falando de dilatação volumétrica. Ele disse que o volume inicial da barra V0 é igual a 400 cm3. Ele fornece também o coeficiente de dilatação linear do ferro, como sendo de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Ele fornece também a temperatura final dessa barra, T. E ele pede, na letra A, a dilatação volumétrica, ele quer saber. E na letra B, ele quer saber o volume final dessa barra. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui tudo numa boa. Na letra A, ele quer saber a dilatação volumétrica. Lembre-se que ele deu as temperaturas. Então, vamos calcular primeiramente a diferença de temperatura ou variação de temperatura. Vamos lá. Variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial T0. Variação de temperatura igual. Quanto vale a temperatura final? Temperatura final vale 50 e a temperatura inicial vale 0. Então, vamos lá. Fica 50 menos 0. Variação de temperatura. 50 menos 0, se eu tenho 50, não tirei nada, então fica 50. 50 graus Celsius. Pronto. Já calculamos aí a variação de temperatura. Agora, vamos manter o foco na dilatação volumétrica. Vamos colocar a fórmula da dilatação volumétrica. Fica dilatação volumétrica igual volume inicial vezes 3 vezes alfa vezes variação de temperatura. Vamos passar uma linha aqui do lado e vamos fazer a substituição dos valores. Dilatação volumétrica vai ser igual. Quanto vale o volume inicial? 400, presta atenção que está bem aqui no cantinho, ó, 400 centímetros cúbicos. Então, fica 400 vezes 3 vezes. Ele forneceu também o coeficiente de dilatação do ferro, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação de temperatura que nós calculamos que vale 50. 50. Então, vamos embora. Então, eu tenho dilatação volumétrica igual. Temos que multiplicar o 400, temos que multiplicar o 3, multiplicar o 1,2 e multiplicar o 50. Não interessa a ordem, tá bom? Mas eu segui essa ordem que está se apresentando aqui. Mas não interessa. O importante é multiplicar os 4, tá? Então, fica 400 vezes 3. Eu tenho 400 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0, tá? 3 vezes 4 dá 12. 1.200. Então, eu tenho 1.200 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 50. Dilatação volumétrica vai ser igual. Eu vou pegar 1.200 e multiplicar por 1,2. Eu tenho 1,2 e vou multiplicar por 1.200. 1.200. Tudo bem? Gente, esquece da vírgula, esquece desses zeros aqui. Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4.
Duas vezes uma ou uma vezes duas, dá duas. Uma vezes duas, dá duas. Uma vezes uma, dá uma. Agora, bora somar isso aqui. Fica 4, 4, 1. Agora, a gente vai lembrar dos zeros e vamos lembrar da vírgula. Quantos zeros tem aqui nesse número aqui? Ó? Tem 2. Lá na minha resposta, eu vou colocar 2 zeros também. Fica 14.400. Pensa comigo. Aqui tem um número depois da vírgula. Vou colocar a vírgula de volta e também tem que ter apenas um número depois da vírgula quando eu colocar essa vírgula de volta. Resposta: 1440,0. 1440 apenas. Não tem essa história de vírgula zero. Então, ficaria assim. 1440 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 50. Variação de volume ou dilatação volumétrica vai ficar 1440 vezes 50. Vamos fazer aqui a nossa multiplicação numa boa. Limpar aqui o espaço para nós fazermos tudo tranquilo. Então, vai ficar 1440 vezes 50. Esquece do zero, esquece do zero. Depois a gente lembra dele. Então, fica 5 vezes 4 ou 4 vezes 5 dá 20. Fica 0 e sobe 2. 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 dá 20. Com 2 lá em cima, 22. Fica 2 e sobe 2. 1 vezes 5, 5. Com 2, 7. Então, fica 720. Bora com calma. Vamos lembrar agora dos zeros. Eu tenho um zero no número de cima e um zero no número de baixo. Então, ficam 2 zeros na resposta final. Então, fica 72.000. Então, vamos lá. Então, fica 72.000 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo bem até aí? 72.000 vezes 10 elevado a menos 5 é um número científico e nós vamos transformar para um número cotidiano. Vou colocar aqui tudo organizado. Então, fica dilatação volumétrica, 72.000 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, transformar isso. 72.000 vezes 10 elevado a menos 5. Quanto vale o valor do expoente? Menos 5. Se é negativo, significa que o 72.000 tem vírgula. Vamos colocar a vírgula de volta, esse número da frente aí. Que número é esse do expoente? É o número 5. Vamos andar 5 casas e colocar a vírgula de volta, começando sempre no final do número. 1, 2, 3, 4, 5. Na frente do 7 vai entrar uma vírgula. Aonde aparecer pequena abertura aqui, ó, que não tem nada aqui, você preenche com 0. Então, a nossa resposta fica 0,72. Tá bom? Depois da vírgula, se o 0 estiver sozinho, ele não tem valor. Você coloca porque você quer. Eu não vou colocar. Então, fica 0,72. Então, na minha resposta fica dilatação volumétrica igual 0,72 centímetro cúbico, porque estamos falando de volume, 3 dimensões. Tá bom? Agora vamos resolver a letra B. Na letra B, o que o autor quer saber? O que a questão quer saber? Na letra B, ele quer saber o volume final. Como é que se calcula o volume final? Volume final é igual ao volume inicial mais o valor do aumento, mais o valor da dilatação. Vamos embora. Substituindo, volume final vai ser igual. Quanto vale o volume? O volume vale 400. Então, a gente vai colocar 400 mais... Quanto vale o aumento? Tá aqui, ó, já calculamos aqui a dilatação, 0,72. 0,72.
Gente, só se fosse dinheiro, só se fosse dinheiro. Eu tenho R$400, eu tenho R$400 e vou somar com 72 centavos. Qual seria a minha resposta? R$400,72, não é isso? Então, não tem mistério. Você pode fazer de conta que é dinheiro e você soma. Assim você chega na resposta mais fácil. Tem certos alunos que têm uma facilidade de trabalhar com números quando ele coloca esses números como se fosse dinheiro, tá bom? Mas aqui na física não tem problema, a gente pode colocar também normal, 400 mais 0,72. Vamos lá. Quanto é que vai dar a nossa resposta aqui? Volume vai ser igual. Vamos lá para o nosso borrão. Bora fazer aqui tudo bonitinho, para não ter erro, tá? Eu vou pegar e vou somar o número que não tem vírgula com o número que tem vírgula. Eu vou colocar 400 aqui. O número que tem vírgula, eu vou colocar a vírgula aqui, ó, 0,72, né? 0,72. Presta atenção que o número que não tem vírgula, ele tem que estar na frente da vírgula. Não pode estar atrás, senão vai dar errado. Então, vamos embora. Feito essa observação, vamos continuar. Somando, fica assim, ó, 27,004. Tudo na ordem, tá bom? Então, fica 400,72. Volume 400,72 centímetro cúbico. Não esquece que quando falamos de volume, estamos falando de 3 dimensões, por isso que é 3 centímetro cúbico. Tá bom? Essa é a resposta. Agora, vamos fazer a questão de número 5 da atividade 03 sobre dilatação volumétrica. A questão fala assim: a aresta de um cubo de latão é de 10 centímetros. O mesmo faz parte de uma arte de rua de uma cidade localizada no deserto e fica exposto a uma variação de temperatura local de 40 graus Celsius. Qual é o valor da dilatação volumétrica dessa peça? Adote o coeficiente de dilatação como sendo de 2,0 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíproco. Vamos embora. Gente, vamos fazer as nossas pequenas observações. Ele disse que temos um cubo, tá bom? Cuja aresta vale 10 centímetros. A aresta simbolizada pela letra A minúscula. O mesmo faz parte de uma arte de rua, né? Localizada numa cidade, cuja variação, ó, presta atenção, ele já disse que a temperatura é a variação. Ele não deu a temperatura inicial nem temperatura final. Ele já disse que a variação é 40 graus Celsius. Tudo bem? Ele quer saber qual é o valor da dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. É isso que ele quer saber. O coeficiente da peça é de 2 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos lá resolver? Então, vamos embora. Na questão de número 5, ele quer saber o valor da dilatação volumétrica. A variação de temperatura ele já deu, então não precisa fazer o cálculo, tá bom? Não precisa fazer o cálculo de variação de temperatura, porque ele já deu. Vamos diretamente para a fórmula de dilatação volumétrica. A fórmula de dilatação volumétrica é o seguinte: dilatação volumétrica é igual volume inicial vezes 3 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Fazendo a substituição, dilatação volumétrica vai ser igual. Gente, agora que eu lembrei, antes de nós continuarmos, tá? Deixa eu apagar aqui. Ele não deu volume inicial para você, né? Ele disse da aresta, né? Então deixa eu explicar para você sobre essa questão da aresta. Rapidinho. Eu vou deixar a fórmula aí, mas vou colocar aqui a questão da aresta.
Ele disse que tem um cubo. Gente, um cubo é uma figura perfeita, tá? E todas as suas arestas, todas as suas laterais têm o mesmo valor, tá bom? Exemplo aqui, ó, que eu vou dar para você. Tá aqui um cubo, a figura de um cubo. Essa aresta lateral aqui, essa aresta aqui, vale 10 centímetros. Essa aresta aqui de cima, tá bom? Essa aresta aqui de cima também vale 10 centímetros. E assim sucessivamente. Então, a aresta daqui de baixo vale 10 centímetros. A aresta aqui da pontinha, que é a largura, também vale 10 centímetros. Tá bom? Eu vou apagar aqui para ficar bem feito isso aqui, tá? Tá aqui, pronto, é isso que eu quero. Presta atenção. A altura, tá aqui, a altura do cubo, todas as arestas valem 10. A altura vale 10. Esse comprimento do objeto vale 10. E a espessura do cubo também vale 10. Se nós quisermos calcular o volume inicial dessa figura para poder jogar na fórmula, ó, presta atenção que a gente não tem esse volume aqui, tá bom? O volume inicial a gente não tem. O autor, ele deu a figura, né, que ele disse que no caso é um cubo, e disse que a aresta desse cubo, que todas as suas laterais têm o mesmo valor, vale 10. Para calcular o volume de um cubo, é só você multiplicar a altura dele pelo comprimento dele, pela espessura dele. Aí você tem o volume completo da figura. Então vamos lá, vamos calcular aqui o volume. Volume inicial vai ser igual, tá? Quanto vale a altura? A altura vezes o comprimento vezes a largura. Volume do cubo, volume inicial, vai ser igual. Altura, 10 vezes comprimento, 10 vezes a largura, 10. Ou espessura também, tá? Então, quanto vai dar isso aqui? Volume inicial vai ser igual. Vamos lá. Gente, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000, tá? 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000 centímetro cúbico. Mas vamos fazer esse cálculo. 10 vezes 10. Caso você não saiba, tá? Esquece aqui do zero. 1 vezes 1 dá 1. Lembra dos zeros. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho um zero de cima e tenho um zero de baixo. São 2 zeros. Eu coloco na resposta 2 zeros. Então, dá 100. Agora, eu vou multiplicar por 10 o 100. 100 multiplicado por 10. Não esqueça que eu estou fazendo 10 vezes 10 vezes 10. Por isso, agora eu vou multiplicar por 10. Eu já peguei um 10, 2 10, com mais esse 10 aqui são 3. Agora, vamos lá. 100 vezes 10. Eu vou apagar temporariamente os zeros, tá? 1 vezes 1 dá 1. Agora, eu lembro dos zeros, tá bom? Para ficar mais fácil. O número de cima tem 2 zeros. E o número de baixo tem um zero. Pronto. Coloquei os zeros de volta. Então, fica 1000. Foi o que eu tinha dito para você. Volume inicial, 1000 centímetros cúbicos. É o volume da figura. É o volume do cubo. Agora sim, a gente tem o volume. Ó, presta atenção. Ó, a gente tem o volume. Agora dá para calcular numa boa. Ficaria assim, ó. Repetindo lá a fórmula, fazendo a substituição. Dilatação volumétrica é igual. Quanto vale o volume inicial? 1000 vezes 3 vezes alfa. Quanto vale o alfa? Cadê o alfa? Está bem aqui, ó. Presta atenção. Ó. Vale 2 vezes 10 elevado a menos 5. Não esqueça que depois da vírgula, se tiver o zero e aí não tiver outro número, se ele estiver sozinho, você coloca se quiser. Já que ele está sozinho, eu não vou colocar. Eu vou colocar só o 2, tá bom? Então, ficaria assim. Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação de temperatura. Ó, tá aqui, ó, variação e já deu direto para você. Não precisa calcular. Ele disse que vale 40. Então, fica 40. Vamos embora. Dilatação volumétrica vai ser igual.
1000 vezes 3. Eu vou fazer 1000 vezes 3, tá? Você pode multiplicar os 4 números logo. Você pode multiplicar 1000 vezes 3, vezes 2, vezes 40. Mas eu vou fazendo por parte, que é para você compreender melhor. Então, ficaria 1000 vezes 3. Esquece aqui dos zeros. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3, 3. Quantos zeros tem em cima? Tem 3 zeros. E eu vou repetir esses zeros aqui, ó. Fica 1, 2, 3. 3.000. Então, ficaria 3.000 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 40. Vamos continuar. Fica dilatação volumétrica igual. Presta atenção. Eu vou fazer 3.000 vezes 2. Então, vamos lá. Eu tenho 3.000 vezes 2. Esquece dos zeros. 2 vezes 3 dá 6. Agora, tu lembra dos zeros. Quantos zeros tem esse número aqui em cima? Tem 3 zeros. Eu vou repetir isso na resposta. 1, 2, 3. Agora sim, 6.000. Então, vai ficar 6.000 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 50. É isso? É 40, né? Vezes 40. Desculpa. Vezes 40. Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Dilatação volumétrica vai ser igual. Vou multiplicar o 6.000 por 40. Vamos lá. Pega aqui nosso borrão. Vamos apagar aqui para ficar bem bonitinho, para não haver confusão. Eu tenho 6.000 vezes 40. Esquece aqui do zero, esquece do zero. Faz 4 vezes 6, 24. Agora você vai lembrar dos zeros. Quantos zeros tem no número de cima? 3. Eu vou colocar aqui embaixo na resposta. 1, 2, 3. E quantos zeros tem no número de baixo? Tem 1. Eu vou colocar também. Pronto. Eu tenho 240.000 como resposta. Então, fica 240.000 vezes 10 elevado a menos 5. Vou transformar esse número científico para um número que tem vírgula. O número do nosso cotidiano, né? Vamos embora. Então, ficaria assim. Presta atenção. Eu tenho 240.000 vezes 10 elevado a menos 5. Quanto vale meu expoente? Menos 5. Se é negativo, significa que esse número da frente ele tem vírgula e você deve colocar de volta. Quanto vale o expoente? O expoente vale 5. Então, vamos andar 5 casas para o lado esquerdo, começando do final do número e colocar a vírgula de volta. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que fica a minha resposta? 2,4. Depois da vírgula, os zeros não têm valor se estiverem sozinhos. Você coloca se você quiser. Eu nunca vou colocar porque eu não gosto, tá? Então, ficaria assim a resposta final. Fica dilatação volumétrica igual a 2,4 centímetro cúbico. Atividade 03, dilatação volumétrica, questão de número 6. A questão de número 6 ela fala assim para você. Uma peça sólida tem uma cavidade, cujo volume vale 8 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius. Isso é a temperatura inicial, tá? A temperatura da peça varia para 920 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear do sólido, né, dentro do parêntese, 1 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco, pode ser considerado constante. Supondo que a pressão interna da cavidade seja sempre igual à externa, calcule a variação do volume da cavidade. Gente,
apesar de ele ter dito que a pressão interna é igual à pressão externa, ele quer dizer que não há diferença de temperatura entre a cavidade, né, entre o buraco e a peça como um todo, tá? Ele deu aqui, por exemplo, né, vamos colocar aqui um exemplo. Ele colocou aqui para você, por exemplo, uma peça. Tá aí a peça. Esta peça sólida tem um determinado volume. Ela tem uma concavidade, ela tem um buraco, tá bom? E ela foi colocada no fogo. Com isso, a temperatura da peça aumentou e a peça como um todo recebeu energia térmica. E com o passar do tempo, essa peça metálica ela sofre o que nós chamamos de dilatação, fenômeno da dilatação volumétrica. O buraco que está colocado, né, em cima da peça vai aumentar. E a concavidade como um todo, né, o furo como um todo também vai aumentar. E ele quer saber justamente isso. Quanto vale a dilatação, né, da peça, desse furo, desse buraco. Não é nem da peça como um todo. Ele quer saber do furo que essa peça contém. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Ele deu o volume inicial, não precisa calcular, ele deu V0 igual a 8 cm3. Forneceu também a nossa temperatura inicial T0, temperatura inicial. Forneceu logo depois a temperatura final, representada pela letra T. Forneceu também o coeficiente de dilatação desse material, 1 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco, e pede justamente o valor da variação, tá, de volume, ou dilatação volumétrica. Vamos lá, vamos calcular então. Ele quer saber o que nessa questão? Ele diz que é para determinar a dilatação volumétrica. Ele deu duas temperaturas, inicial e final. Então, vamos começar sempre resolvendo esse cálculo para dar tudo certo, para jogar na fórmula sem dor de cabeça. Então, fica variação de temperatura igual temperatura final menos temperatura inicial. Variação de temperatura vai ser igual. Gente, sempre faça esse processo se fornecer as duas temperaturas, tá bom? É um procedimento, é uma maneira, tá, que você deve seguir e que se você seguir não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. Vamos lá. Quanto vale a temperatura final? Presta atenção bem aqui, ó. Temperatura final 920 e a temperatura inicial vale 20. Então fica 920 menos 20, variação de temperatura vai ser igual. 920 menos 20 dá 900, tá bom? 900 graus Celsius. Agora, feito o cálculo aí da variação de temperatura que ele deu, né? Aí deu as duas temperaturas, a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai calcular o que ele pediu. O que foi que ele pediu? Ele pediu para calcular a dilatação volumétrica. Então, vamos calcular a dilatação volumétrica. Qual é a fórmula da dilatação volumétrica? Essa aqui, ó. Dilatação volumétrica é igual volume inicial vezes 3 vezes alfa, porque tem 3 dimensões, vezes a variação de temperatura. Vamos colocar aqui uma linha e vamos calcular agora. Dilatação volumétrica vai ser igual volume inicial da peça. Quanto vale o volume inicial? Ó, preste atenção, vale 8. E a gente vai colocar aqui 8 vezes 3 vezes o coeficiente de dilatação. Aqui, ó, preste atenção. 1 vezes 10 elevado a menos 6. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a variação de temperatura que vale 900 e nós calculamos isso logo aqui embaixo, tá bom? Logo aqui do lado. Vamos lá. Tem que multiplicar todos esses números aqui, tá? O 8, o 3, o 1 e o 900. Não interessa a ordem, mas tem que multiplicar todos. Vamos começar por aqui. Eu vou começar por aqui. 8 vezes 3. Então fica dilatação volumétrica igual. Vamos calcular isso.
eu tenho 8 e vou multiplicar por 3. 3 vezes 8 dá 24. Então, fica 24 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 900. Gente, 1 vezes 24 dá o próprio 24. Todo o número multiplicado por 1 dá igual ao próprio número, tá bom? 1 vezes 24 vai dar 24. Então, deixa isso de lado. Vou pegar o 24 e multiplicar com 900, que é mais sério. Então, eu tenho 24 multiplicado por 900. Vamos cortar o zero temporariamente e fazer a multiplicação só dos números. Depois a gente coloca os zeros na resposta. 4 vezes 9, ou 9 vezes 4, tanto faz, dá 36. Fica 6 e sobe 3. 2 vezes 9 ou 9 vezes 2, tanto faz, dá 18. 18 com 3 dá 21. Resposta 216. Mas olha, não esquece de colocar os zeros de volta, tá? Quantos zeros tem aqui nesse número? Tem 2, então a gente vai colocar de volta aqui o zero, tá? Fica 21.600. Então fica dilatação volumétrica 21.600 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos transformar esse número aqui científico para o número do nosso cotidiano, tá bom? Vou colocar para cá para ficar melhor organizado. Dilatação volumétrica vai ser igual a 21.600 vezes 10 elevado a menos 6. Dilatação volumétrica vai ser igual. Vamos lá fazer esse cálculo aqui. Eu tenho 21.600 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto vale o valor do nosso expoente do 10? Vale menos 6. Se é negativo, significa dizer que esse número aqui ele tem vírgula e você deve colocar a vírgula de volta. Quanto vale o expoente? O expoente vale 6. Então, vamos andar 6 números para o lado esquerdo, começando do final do número, e colocar a vírgula de volta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui vai entrar o ponto, a vírgula. Aonde aparecer pequenas aberturas, você preenche com um zero. Ó, aqui tem uma abertura, então vou preencher com zero. Aqui também tem uma abertura, eu vou preencher com zero. Resposta 0,021 ou 216. Eu não vou colocar o restante dos zeros, tá bom? Porque depois da vírgula, zero, se tiver sozinho, não tem valor. Você coloca se quiser. Eu não vou colocar, tá bom? Então, dá 0,216. 0,0216 centímetro cúbico. Deixa eu ver se é isso aí mesmo, para não ter erro. É isso aí mesmo, tá? Gente, então, essa aqui é a resposta. Tá bom? Tá bom?